Boa noite. Você sabia que apenas 20% da população brasileira ganha acima do salário mínimo, que é de hoje R$ 1.800? Você sabia que 73% da população brasileira só faz uma refeição por dia? Talvez aí no seu corre-corre, nos seus afazeres, trabalho, casa, família, talvez até igreja, ministério, coisa parecida, a gente não para agradecer o café da manhã, o almoço, o lanche da tarde, a janta. Tem gente que ainda faz uma pequena ceia depois da janta. E quando a gente entra no automático, nessa situação, sem perceber que tem gente que só vai comer uma vez por dia, a gente se torna uma pessoa extremamente ingrata. Eu, no meu caso, com Deus, tem gente que se torna ingrato com a vida. Talvez você não acredite em Deus e você se torne ingrato com a vida. E o pior, a gente acha que a gente é merecedor dessas 5 refeições por dia. São Francisco de Assis, ele era de família muito, muito rica na Itália. E quando ele foi convocado para a guerra, lá na guerra ele viu a fome, ele viu a miséria, e ele fez uma pergunta para si mesmo. As pessoas que Jesus está mandando eu amar é as pessoas que eu tenho que matar. Isso mudou a cabeça do jovem Francisco, que volta para a casa dos pais e fala para o pai que faz voto de pobreza e vai cuidar de moradores de rua, vai cuidar de animais. Eu queria te lançar um desafio essa semana que começa amanhã. Vamos tentar diminuir esse 73% que só vai fazer uma refeição por dia? Eu quero te convocar a nós sermos uma segunda refeição de alguém nessa semana. Um lanche, um sanduíche, um refrigerante, um pão com manteiga e um café com leite, talvez um marmitex. Vamos diminuir esse 73%. Eu rogo a Deus, eu oro a Deus para que você sinta um pouquinho a unção de São Francisco de Assis e seja o alimento de alguém nessa semana. Tá bom? No ar, programa Atitude. O programa Atitude vai ao ar de segunda a sexta. O programa Atitude vai ao ar todos os sábados, a partir das 20 horas, aqui pela Rema TV. É o programa mais antigo da casa. Muito obrigado aí à direção da casa, aos funcionários por nos suportarem tanto tempo, tá bom? O programa de hoje está especial, por quê? Porque semana passada se comemorou em Porto Velho o aniversário da capital de todos os rondonienses. São 111 anos festejados, tá? E aí eu fiz questão de trazer alguém que pudesse falar desses 111 anos com autoridade de conhecimento, tá? De alguém que conhece profundamente a história de Rondônia. Eu já conheço ele desde 2008, mas a gente nunca fez uma entrevista para falar de história. Eu usava muito para falar da história de Porto Velho. Ele, inclusive, conheceu a Nizinho Guaraebe, que não se encontra mais no nosso meio. E agora eu tive a oportunidade de conseguir uma agenda. Muito, muito obrigado a ele, muito obrigado à equipe dele, que prontamente está nos atendendo. Está aqui comigo hoje o
o filho da dona Helena, o pai da Laura, o esposo da Gabriela. Agora, não sei se ele é professor, se ele é secretário, eu não sei quem ele é. É o meu amigo, posso chamá-lo assim, Alex Paletó. Alex, secretário, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Boa noite. Boa noite, Marcos. Prazer estar aqui. Na Câmara de Vereadores, quando vereador, eu sempre falo, pode me chamar de professor, é a minha profissão, sou professor já há 29 anos, vou me aposentar professor, não deixei a sala de aula. E como secretário, também lá na secretaria, todo mundo já entendeu, me chama de professor. Para mim, o respeito, o valor é muito maior, né? Então, o prefeito Léo, inclusive, eu pedi a ele que quando ele me convocou para essa missão na Secretaria Executiva de Turismo, que eu tentasse conciliar e não largasse a sala de aula. E graças a Deus eu tenho mantido essa minha missão de educar, de ensinar, de promover o conhecimento. Você vai além da sala de aula, né? A história. Eu conheço vários professores de história, várias pessoas que contam a história de Porto Velho. Posso até citar uma pessoa aqui que conta a história dos negros de Porto Velho, a professora Cleide Blackman. Fantástico, minha colega. Nossa, mas assim, da história do pessoal que veio aqui. Sim, os antilhanos, os jamaicanos. Não tem ninguém melhor que ela. Ela especialista. Ela fez um estudo, inclusive recebe prêmios aí. Agora, professor de história que saiu de dentro da sala de aula também, que eu conheço desde 2008, eu só conheço o Alex. O Alex, ele tem programa de televisão, contando história, né? A história de Rondônia, a história de determinados pontos. Por que história? Como é que surgiu isso na sua vida? Rapaz, eu sempre tive uma afinidade com os professores de história, tive grandes professores que serviram de inspiração. Você pode citar. Professora Alice Franzon, já está aposentada, voltou para o Paraná. Professor Balfredo Tadeu, que virou meu colega de trabalho no Colégio Dom Bosco. Estou revelando a idade, tá, Tadeu? Professor do Classe A lá do Dom Bosco e também no João Bento. Tive o professor Marcos Teixeira, na época eu fazia cursinho no COC, e ele hoje é professor da Universidade Federal de Rondônia. E o professor que foi a inspiração lá na antiga 7ª série, hoje é o 8º ano, né, uma outra nomenclatura, professor Jorge Guimarães. Um grande abraço, professor, que esses dias me mandou uma mensagem me parabenizando pela missão lá da Locomotiva 18. Foi o que me inspirou a ser professor de história. Sempre tive uma grande afinidade na disciplina, sempre tive essa paixão pela história e hoje continuo cada vez mais crescendo essa paixão. Você é formado em História? Eu tenho licenciatura em História, que me transforma em professor de História. Fiz depois na Unil bacharelado, que transforma você em historiador. São mais 2 anos, né, para você ser historiador. Fiz mestrado em História, depois fiz mestrado em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente, pela Unir também. Aí depois fiz um MBA em Administração Pública, pela FGV. Pós em Educação pela FGV. Você gosta de estudar, né, Alex? Gosto muito de estudar, gosto muito de escrever. Estou escrevendo agora meu 5º livro, né? Sou coautor em outros 4 livros, mas esse é meu 5º livro realmente, com os primeiros que eu lancei carreira solo, né? Os outros foram parcerias. Você escreve sobre a história de Porto Velho? Especificamente, é minha praia. Eu tenho essa vontade sempre de disseminar o sentimento de pertencimento a quem nasceu aqui e quem veio morar aqui, porque acaba, como você bebeu água do Madeira, ficou e acaba absorvendo a cultura local. Então a gente precisa perpetuar cada vez mais isso. Você nasceu aqui? Nasci aqui, nasci no bairro Areal. Nasci na casa construída pelo meu avô, Crisóstomo Nina. Meu avô ele fez parte, foi soldado da borracha. É a casa que você mora até hoje? É a casa que eu moro hoje, que vou me mudar, né? Minha mãe está lá, eu vou me mudar, mas assim, me traz lembranças valorosas do meu avô, do meu falecido pai, do meu falecido irmão, da minha infância maravilhosa, da minha juventude, que eu pude aproveitar numa casa assim antiga, década de 70, então curto muito aquele ambiente. E para mim foi um prazer enorme ser professor de história, ainda porque eu aqui perto da sede da TV, engraçado, ao lado praticamente do estúdio da TV, tem uma residência que era da doutora Auristela, mãe do secretário da CEINFRA, Tiago Catanhede.
E eu sou muito amigo da irmã do Tiago, a Renata, que é advogada. E na época a gente estava esperando o resultado do vestibular. Na casa dela. Essa casa aqui do lado. Uma casa piscina, cor creme. Eu parei o carro em frente, inclusive, estacionei e lembrei dessa cena. Quem mora nessa casa que você está citando é uma gerente da Caixa Econômica e o marido dela é o Duque, ele é de Marília, motociclista, amigo meu, inclusive. Pronto, e aí a gente estava na parte de trás da piscina ali com a edícula, esperando o rádio para sair a notícia do vestibular da Uni, isso em 1997, e foi quando saiu, né, o resultado da Uni. Passei no vestibular em primeiro lugar no curso de História e em terceiro lugar a nível geral. Se eu quisesse fazer outro curso, eu teria feito. Que legal, a pontuação foi gigantesca. E aí eu lembro que a doutora Aristela veio, os colegas me abraçaram e tal. Aí o doutor Renato Veloso, amigo da doutora Auristela, ele sabe dessa história, ele veio até mim me parabenizar. Do Hospital dos Olhos Veloso. Sim, ele veio até mim, me parabenizou, ele falou assim, agora, o que você vai fazer com história? Me instigando, né? Eu vou fazer história. Te cutucando. Eu vou fazer história. Eu vou fazer história não no sentido de fazer disciplina e ser um professor comum. Eu quero fazer diferente. Eu quero ganhar o mundo. Eu quero fazer muitas coisas. E aí, para mim, o resultado final são tantas coisas. Mas aí, em particular, eu vou te dar um depoimento que para mim é muito importante. Pois não. Meu programa se chama Trilhando a História. E a abertura do meu programa, ele tem uma locomotiva. Eu sempre fui apaixonado por locomotiva. Eu sempre acordei em casa no domingo com o apito do trem. A minha infância sempre foi pegar a bicicleta. Ali. Minha tia foi engenheira ferroviária da Estrada de Ferro, Antônia Lúcia Paletó. Então, para mim era uma dor muito grande ir até o complexo ferroviário e ver aquilo tudo abandonado, sendo roubado, destruído. Então, ter lutado com muitas outras pessoas, eu não sou o único protagonista dessa história, mas ter lutado ao lado de muitas pessoas para revitalizar a Locomotiva 18 foi, para mim, um negócio fantástico. E qual é a cena memorável para mim? Para poder dizer assim, fiz história ao lado de outras pessoas. Foi quando eu estava com o engenheiro e maquinista da BPF, o Marlon, grande abraço para o Marlon lá de Santa Catarina, virou um grande amigo. E ele falou assim, você quer pilotar a locomotiva? Eu falei, cara, eu posso, não, aqui do seu lado eu vou autorizar você pilotar. Você quer ter essa experiência? Eu falei, cara, eu já estou feliz com a locomotiva andando. Então você vai entrar com a locomotiva, você vai entrar e vai andar com a locomotiva. Isso foi um teste que a gente fez, né? Antes de inaugurar o passeio do trem ali no Pátio Ferroviário no aniversário da cidade. Mas no mesmo dia, umas 2 horas antes, a gente fez um teste com a locomotiva para ver se ia dar tudo certo e o prefeito inaugurar o retorno do trem. E eu estava lá apitando, batendo o sino, apitando o apito que a gente não escutava há muito tempo, e a locomotiva andando. E já tinha muita gente no entorno da rotunda, do giradouro da locomotiva. Certo. Já tinha muita gente gritando, feliz, emocionada, chorando. Isso só acontece na locomotiva. E quando eu olhei para o meio da multidão, eu vi um rosto que eu reconheci na hora. A minha filha, a Laura, de 7 anos, chorando copiosamente, abraçada à minha mãe, feliz, porque eu tinha prometido a ela que um dia eu iria fazer aquele trem andar. Eu não fiz isso sozinho, claro, mas eu prometi a ela que participaria desse momento, que eu ajudaria a cidade a ter a sua história merecidamente devolvida para suas raízes. Então, para mim, foi um momento impactante. O Marlon viu eu chorando. O que foi? Ó, minha filha ali, cara, no meio daquela criançada toda, daquela multidão, chorando também, feliz, dizendo que me ama. Então, isso para mim já valeu o preço, doutor Renato, daquela pergunta que o senhor fez para mim quando eu passei no curso de História. Fazer história. E eu acho que eu e mais muitas outras pessoas acabaram contribuindo para que esse capítulo fosse acrescentado, né? O retorno da locomotiva, que há 26 anos não funcionava e perduraria muito tempo, porque muita gente já estava desacreditado que a nossa locomotiva 18 e que a estrada de ferro pudesse voltar a funcionar. E se falando de locomotiva e trajeto, nós vamos parar na 18, nós vamos parar só até a rotunda? Como é que tá isso? O prefeito foi hoje na secretaria conversar comigo sobre isso, eu estava assim cansado e o prefeito animado, o prefeito queria saber qual é a vitamina que o senhor toma. Meu Deus do céu.
O prefeito Léo, ele foi hoje até a secretaria, a gente foi conversar bastante, e ele perguntou, e agora, Paletó, quais são os próximos passos da gente, né? Falei, prefeito, em dezembro a equipe da BPF retorna a Porto Velho, vão fazer uma... O que é a palavra BPF? A Associação Brasileira de Preservação de Ferrovias. Legal, bacana. É uma ONG que existe há 50 anos, sem fins lucrativos. Eles fazem a gestão de 14 ferrovias no Brasil, ferrovias históricas, tem toda a expertise, fábrica de peças. Eu só conheço duas. Lá em Minas, eu sei que no interior de Minas tem muitas, Sim. Tem várias. E lá vou puxar a sardinha para minha brasa. Tem a Litorina lá do Paraná, que é um passeio, uau! Pronto. Fantástico. Desce de Curitiba até Antonina, né? Até Morretes, né? Exatamente. Tá, esse pessoal vem para cá em dezembro. Isso, eles vêm para cá, a associação, vão fazer alguns reparos no tender. O tender é a caixa d'água da locomotiva e o local que se carrega o carvão. Certo. É um componente que vem atrás da locomotiva. Então ele apresentou muitas fissuras, né? Que precisam ser melhoradas ali, e a prioridade, eles fizeram em 30 dias toda a reforma da caldeira. A caldeira é nova. Eles trouxeram um caminhão com a equipe deles, trazendo peças de Santa Catarina e do Paraná e de São Paulo. Outras peças, quando eles chegaram aqui, quando eles abriram a locomotiva, precisaram ser refeitas. Aí eles foram de avião, levaram 123 quilos de peças para serem refeitas lá. Outras eles tiveram que reconstruir, outras tiveram que fabricar. A base deles é em Santa Catarina. Eles têm, na verdade, eles têm Campinas, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Certo. Os 3 estados principais ali para eles. E aí eles trouxeram muito material, foram 12 pessoas envolvidas diretamente. 3 engenheiros, um mecânico e 2 ferroviários, um foguista, cada um tinha uma especialidade, né? E foi um trabalho incrível de 30 dias. Eu falei, agora, prefeito, a gente precisa melhorar algumas coisas ainda na locomotiva 18, que apareceram, porque é uma surpresa, né? Ficou muito tempo debaixo d'água durante a enchente de 2014 e não se tinha noção real do estrago. Não dá para você fazer um levantamento, você tem que desmontar literalmente a locomotiva. Debaixo d'água em Isso, 2014. prejudicou bastante, prejudicou. Lá estão as peças, a gente vai guardar essas peças estragadas, vamos criar uma instalação no museu para mostrar as peças, as serpentinas, a tubulação que foi estragada com a enchente, que prejudicou a locomotiva 18. O apito da locomotiva 18 foi roubado, algum usuário de entorpecente, infelizmente, deve ter serrado e cortado. E a gente precisou pegar o apito da 12 que está dentro do museu. Isso que é mágico também, aquele apito tocou pela primeira vez na Estrada de Ferro. Porque o 12 nunca foi usado. Não, a 12 ela foi usada. A 12 ela foi usada de 1912 até 1943. Só que é o primeiro apito o primeiro que apitou na floresta amazônica. É a da locomotiva 12. Pô, tem toda uma simbologia. Exatamente. Então, assim, há mais de 100 anos atrás, esse apito tocou e voltou a tocar agora, porque ele apitou pela última vez em 1943, quando desativaram a 12. Então, a gente usou esse apito, fez uma adaptação, porque a locomotiva 18 é alemã, a 12 é americana. Então, tem uma diferença, né, no encaixe. Eles fizeram a adaptação, tudo certinho, e foi um negócio incrível, emocionante. Agora, a nossa previsão é fazer uma formação dos novos ferroviários. A gente vai requalificar os ferroviários Lorde Brau, o seu Antônio, o seu Moisés e o seu Paulo Ramos. Um grande abraço para o seu Paulo Ramos, espero que esteja melhor. É o pessoal da... São os ferroviários antigos. Do antigo. Está se recuperando. Que estão naquela associação. Não, eles não são mais a associação da Associação dos Ferroviários. Tá. É um grupo meio que dissidente. Tá. E aí, esse grupo abraçou a ideia da revitalização da locomotiva 18 e participaram ao lado do pessoal da BPF. E a gente tem a formação de novos ferroviários, porque a gente teve que pegar alguns colaboradores mais jovens para ajudar, como Patrick, Bruno, Gabriel, que é engenheiro da prefeitura. E aí se somou esse esforço e a gente acabou criando uma nova equipe. Tá. Então a BPF vai retornar para dar uma formação para esses ferroviários antigos, porque a caldeira mudou. Ela tem uma nova composição, então eles têm que entender como é que funciona a pressão, ela é diferente. Tá. E os novos a gente vai formar novos ferroviários, a gente precisa repor essas peças, né? Isso em dezembro. A 50, a locomotiva 50, o prefeito já quer reformar o ano que vem.
A gente já vai colocar na LOA para o orçamento e a ideia é mandar a 50 para Santa Catarina, da onde ela veio. A 50, originalmente, ela não é da Madeira Mamoré, mas ela é do mesmo fabricante, Farquhar. Farquhar construiu a estrada de ferro em Porto Velho e também construiu entre Santa Catarina e Paraná, a famosa Ferrovia do Contestado. Então essa 50 é de lá. Foi trazida para cá pelo Jorge Teixeira de Oliveira. Né? O Jorge Teixeira... Ela nunca rodou aqui. Não, ela rodou. Chegou a rodar. Na década de 80. Ela veio, tem fotos, ela vindo de caminhão pela BR-364 sem asfalto. Deu uma semana de Vilhena até Porto Velho. Né? E aí ela tem a mesma bitola, a mesma espessura, as suas rondanas com os nossos trilhos. Então a 50 foi usada na década de 80 para passeio turístico, porque ela é mais leve. A 18 ela pesa com um tender mais 60 toneladas. A 50 pesa umas 40 toneladas. E 20 toneladas a menos. Então, ela é mais leve para você trajetar em uma área que sofreu uma enchente, né? A trepidação. Então, o prefeito vai mandar a 50 para lá, porque aí ela vai passar por uma reforma completa para garantir segurança, vai ser feita adaptação de frenagem, de freio para passeio. E a gente já começa a trabalhar o levantamento topográfico para fazer de Santo Antônio até Porto Velho a recuperação da linha ferroviária. Da Igreja Santo Antônio. Da igreja. O prefeito já solicitou ao SPU o Casarão de Santo Antônio. Nós queremos transformar o Casarão de Santo Antônio na estação ferroviária, com café colonial, um CAT. Tá é o Casarão dos Ingleses. Tá. Que está destruído, inclusive a gente entrou lá, fez a limpeza, a equipe da Prefeitura de Engenheiros e Arquitetos já fez o levantamento para fazer um projeto arquitetônico. Seria um passeio de 10, 15 minutos. A ideia, nesse primeiro momento, é fazer um passeio do Casarão até o cemitério da Candelária, que vai dar mais ou menos em torno de 4,5 km, um passeio considerável já. Sim, o total são quase 8 quilômetros, né? Da igreja a Porto Velho. Até Porto Velho. E a gente vai ver o que a BPF aponta, né? A BPF já foi conosco, percorreu todo esse trajeto com seus engenheiros, já fez a avaliação topográfica, o levantamento do que vai ser necessário, o desvio que vai ser feito ali no quilômetro, entre o quilômetro e meio e 2 que desmoronou com a enchente em 2014. É porque, Marcos, esse projeto ele aconteceu de forma silenciosa propositalmente. Porque, infelizmente, quando se trata de Madeira Mamoré, rola muito egocentrismo. Sim. Muito personalismo, muito protagonismo individual, muita vaidade. E eu acho que a gente não pode dizer, eu não sou pai da Madeira Mamoré. Claro. Nós somos filhos dela. Então, assim, a gente não pode se colocar na primeira pessoa quando se fala de uma ferrovia que fundou a nossa cidade. Então, a gente teve muito cuidado. Nós fomos a Brasília em fevereiro desse ano, eu e o Paulo Moraes Júnior, foi um dos grandes líderes desse processo, nosso secretário da Centel, a pedido do prefeito, e a gente foi até o DENIT. Lá fomos recebidos pela equipe do Ministério do Transporte, eles falaram, olha, vocês querem fazer isso? Quero. A BPF é a melhor instituição para ajudar. Fomos ao Ministério do Turismo, a BPF. Fomos à Agência Nacional de Transportes Terrestres, que regulamenta a via ferroviária no Brasil, a BPF. Então eu falei, cara, Paulo, vamos atrás da BPF. E aí fomos muito bem recepcionados em 2 reuniões com a BPF. Depois vieram, abril deste ano, 2 engenheiros ferroviários, o Marlon e o James, para cá. E depois veio uma equipe de 7. Ralph, Marlon, James. Faz quanto tempo que vocês estão nessa parceria com a BPF? A gente desde fevereiro. Começou o namoro, em fevereiro já começou o contato. Aí eles iniciaram, a gente abriu um processo para termo de fomento, eles apresentaram a documentação, passou pela Procuradoria do município, seguiu todo um trâmite. Então a gente não anunciava nada. A gente estava planejando de forma silenciosa para não dar errado, para não ter nenhum empecilho. E o prefeito em nenhum momento dizia a locomotiva vai funcionar. Não, foi surpresa para todo mundo. Então a gente sempre fala, não, a gente está passando por um processo de revitalização dela. A ideia era fazer funcionar no aniversário da cidade. Então a gente conseguiu lograr êxito porque a gente teve muita cautela e cuidado, sem jogar confete de forma exagerada, desproporcional, sem pirotecnia e exagero. Teve muito respeito, muito cuidado e zelo. E a gente conseguiu realmente ter esse êxito e foi muito emocionante ver a população de Porto Velho se reencontrando e gerações, Marcos, porque assim, a minha mãe e minha avó viajaram de trem até Guajará-Mirim. Eu só passei até Santo Antônio. E depois da minha geração, teve gerações que depois de 1999, nem isso.
só via o trem ali parado ou debaixo d'água. Então, de fato, Estamos vendo imagens essa aqui. cena foi emocionante, foi incrível, né? Essa locomotiva. Ela é americana ou alemã? Essa é alemã. Ela é alemã. É uma locomotiva alemã de 1936. O seu Antônio, ferroviário daqui, ó, com seu uniforme de gala, seu Antônio pilotando aí a nossa que legal, locomotiva 18. Agradecer o Complexo Madeira Mamoré que patrocina. Ele é o James, engenheiro ferroviário, maquinista ali aparecendo. Esse é o Lord Brau, todo mundo conhece. Famoso Lord Brau. Morador ali do Santa Bárbara. Isso, um momento épico, incrível, muita gente chorando, se emocionando. Foi maravilhoso. Hoje eu conversei com o senador Confúcio Moura por telefone. Ele falou, cara, todo o estado está sabendo o que vocês fizeram, o interior está impactado, o prefeito colocou essa locomotiva para andar. E vou te falar o valor. Muita gente fala, 1,5 milhão, 2 milhões. Não passou de 700 mil reais. Para botar ela para funcionar. Exatamente. Agora, houve muita parceria da BPF, né, em diminuir os custos, porque eles queriam, eles são apaixonados por ferrovia. É uma ONG sem fins lucrativos, é a prova disso. Tem expertise, eles têm licença, essa caldeira está com licença, todo o trajeto foi licenciado por eles, então há segurança. Não houve nenhum incidente durante os 3 dias. Né, ela andou no aniversário da cidade, quinta, sexta e sábado. Fizemos esse percurso pequeno de exibição, né? Ela sai dentro daquele pavilhão, vai lá na rotunda, faz o contorno e volta. E volta. Então, a priori vai ser isso nesse momento. Vamos manter apenas o passeio da Litorina. Quantas outras locomotivas tem lá? Nós temos a 15, que aparece ali do lado esquerdo. Aí nós temos do lado de fora o Marechal Rondon. Lá no pátio do estacionamento temos o Engenheiro Índio e tem a Mac Ribeiro. E dentro a locomotiva 12 e mais a 50, né? Agora tem uma outra novidade. Da 50, da reforma da 50, o pessoal da BPF quer reformar a 12 que está dentro do museu. Por quê? Eles querem que essa locomotiva, que é a primeira da Amazônia, que chegou aqui em 1878, volte a funcionar. Então a gente está em negociação com o IFAM. A 12 é americana. É americana, é uma Beda Emolgo americana que está dentro do museu. E eles querem fazer, a gente vai fazer a 50 para os passeios, mas fala para o prefeito que a próxima missão da gente é a 12. A gente quer fazer algo especial, ela sair de dentro do museu em datas especiais para lembrar a inauguração da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Não, tudo bem, se o IFAM permitir, o prefeito der o orçamento, a gente faz. E eles falam, a gente faz a preço de custo, cara, a gente ama isso aqui, a gente quer a 12 funcionando. Né? Gente, eu estava apresentando o programa juntamente com, você conhece, com a Tânia Sena, ela que é a adjunta da agência, junto com o Oscar, né? Sim, sim. E quando ela viu, ela chorou. Ela falou, Marcão, eu fui para Guajará, cara. Eu fui para Guajará no trem, né? Então foi algo assim fantástico e emocionante. Gente, nós vamos para um breve intervalinho. Já já a gente volta. Nossa, tá tão bom esse bate-papo aqui. Intervalinho, já já a gente volta. Não sai daí, não. Comece hoje seu negócio de sucesso sem investimento, sem aluguel, sem chefe e tenha sua liberdade financeira. Só a Donatella te oferece a oportunidade de virar a chave da sua vida. Faça como mais de 370 mulheres que já conquistaram a sua tão sonhada independência financeira. Seja uma representante oficial da marca e tenha 40% de lucratividade. Quer saber mais? Entre em contato conosco. Donatella, semi-joia de luxo ao seu alcance. Educação, pra gente, é a determinação em fazer mais e melhor. A tranquilidade dos pais quando o dia começa, a autoconfiança de cada aluno quando o ano termina. Bilíngue com dupla certificação, princípios com cosmovisão bíblica, empreendedorismo, pensamento computacional, projetos literários e solidários. Mais valorização da família, mais compromisso com o futuro. Colégio Cristão, mais completo. Help Multas, uma empresa especializada em direito de trânsito. Para você que levou uma multa por embriaguez ao volante ou direção perigosa, a Help Multas estará pronta para lhe ajudar. Aqui na Help Multas contamos com os melhores especialistas formados em direito de trânsito. Se você, motorista, recebeu uma notificação de multa de trânsito e não sabe a quem recorrer, a
Help Multas agora está em Porto Velho para defender o seu direito de dirigir. De volta com o programa Atitude desse sábado, recebo o professor, historiador, secretário Alex Paletó. Nós estamos aqui super emocionados, falamos até agora sobre a locomotiva, foi quase que matou gente do coração, tenho certeza absoluta, foi muito emocionante. Trabalharam quietinho, porque lidar com vaidade é meio complicado. Você está numa superintendência, uma secretaria? Lá nós temos a Centel, houve a fusão do esporte com o turismo. Certo. Nós temos o secretário-geral, que é o secretário Paulo Moraes Júnior, o secretário executivo de Esporte e Lazer, que é o Cássio Moura, e eu sou o secretário executivo de Turismo. De Turismo. Uhum. Maravilha, maravilha. O Alex, eu conheço ele desde 2008. Ele costuma dar aula aí nos locais históricos de Porto Velho. Já vi ele dando aula lá no Forte Príncipe da Beira. Já vi ele andando de caiaque aí por esse Rio Madeira fora, mostrando esses pontos. Fala pra gente, por favor, Alex. Você é apaixonado por bicicleta, né? Muito. Você está criando um evento aí para os apaixonados por duas rodas? O programa Trilhando a História surgiu em 2007 em cima de uma bicicleta, por isso que é Trilhando a História. E justamente o primeiro programa foi pelos trilhos da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Eu amo bicicleta, desde Legal. sempre. Você está criando aí um bike tour. Bike tour. O Bike Tour foi uma proposta da gestão do prefeito Léo, né? A gente queria criar um ambiente de turismo sobre duas rodas. Depois da pandemia, explodiu em Porto Velho, né, a grande quantidade de praticantes, né, da modalidade de trilha, né, de mountain bike. Então a gente, com outros professores de história, numa parceria e com guias de turismo, a guia Márcia, que nos acompanha, a gente criou esse projeto chamado Bike Tour, que é você andar de bike e conhecer lugares turísticos, pontos históricos e culturais da cidade de Porto Velho. Certo. E o prefeito lançou isso no dia 24 de janeiro, aniversário da cidade, nesse programa, foi um sucesso. No primeiro, era férias de janeiro, 24 deu mais ou menos 150 ciclistas, e nesse final de semana agora deu 300 ciclistas, um pouco mais de 300 ciclistas, no aniversário da cidade, no domingo. Isso aí é a imagem desse final de semana. Desse final de semana. Tá. Isso é 7h30 da manhã, essa galera toda querendo pedalar e conhecer os lugares históricos. A gente vai parando ali, é o professor Luiz, o professor Beto, de História, tem o professor Daniel, o professor Célio. Vocês saíram ali da Madeira e foram até onde? A gente saiu do Mercado Cultural, conta a história daquele quadrilátero, depois vai na Praça das Caixas d'Água, conta a história das Caixas d'Água, descemos a Farquá, entramos no Complexo da Madeira Mamoré, contamos a história da Estrada de Ferro, falamos sobre o Rio Madeira, a importância do Rio Madeira. A gente segue ali pela Farquá, pelo Cainágua, sobe ali a Rio Machado, Morro do Triângulo. Fomos lá no Beiradão, que fica lá o Cemitério das Locomotivas e da Candelária, que também vai ser reformado ano que vem pelo prefeito Léo e pela nossa secretaria, a Centel. E seguimos os trilhos até Santo Antônio, né? Até a Capelinha de Santo Antônio. Foi um evento muito bacana, muita família, muitas crianças, né? Tinha o Miguel lá, de 4 anos de idade, pedalando com os pais. Uma criança, legal. Muita criança, muitos idosos, muitos avós, tinha uma família inteira lá, 10 pessoas, tinha o avô, a avó, tios, irmãos, pai, filho, netos e bisnetos. Foi um negócio sensacional. A gente colocou a cadeirinha para levar o filho. E foi um evento muito bonito, sabe? No domingo de manhã, momento de lazer, família, a galera conhecendo os lugares. Esse é o Cemitério das Locomotivas, vai ser todo revitalizado. É perto do Cemitério da Candelária. Isso, né? O Cemitério da Candelária e das Locomotivas vai ser todo revitalizado, um projeto de paisagismo lindíssimo que a Secretaria está fazendo junto com a Prefeitura de Porto Velho. Já tem recurso na conta para fazer isso. Já está no procedimento de aprovação do IFAM. Essa revitalização vai ser toda calçada, as locomotivas vão ser iluminadas, vai ter identificação, vai ter paisagismo, o cemitério vai ter monumentos. A gente terminou na Capela de Santo Antônio com um café da manhã maravilhoso, com cuscuz, migal, tapioca, melancia. Vocês chegaram lá o quê? Umas 8 horas? Nada, a gente chegou lá, porque a gente vai parando, né? Chegamos lá por volta de 9h45 da manhã para 10 horas. E até falei assim, olha, quem acha que não pagou todos os pecados da trilha, tem igrejinha que vai começar às 10h30 aqui a missa, já fica... Todo domingo é a missa, todo primeiro domingo do mês é a missa do motociclista, tá?
Olha aí. Então, os motociclistas têm lá um acordo lá com o padre. E eu não sei se nesse domingo teve muito motociclista Teve para sim. Manaus. Eu vi uns motociclistas chegando lá. Exatamente Teve isso. sim, Tá? teve sim. É legal falar de bike, porque, por exemplo, eu sou motociclista. Todo final de semana eu vou em Jaci, Paraná, ou eu vou ali em Itapuã, ou eu vou lá em Humaitá de moto. Cara, o que tem de bicicleteiro em Porto Velho é um absurdo. É verdade. Os Não domingos... à toa, em Rondônia, nós temos uma das maiores fábricas da América do Sul. Cairo. Ah. A Cairo. O museu está pronto. O museu está pronto. E eu tinha apresentado um projeto à equipe técnica da última gestão, né? Que era uma noite no museu. Sim, então, vereador. Isso, vereador. Acho que natural, não sentiram firmeza na proposta. Eu falei, não, tudo bem. Não, quem sou eu, né? Claro. Eu acho que a gente tem que ter humildade, mas eu falei, olha, eu acho que seria uma coisa muito legal para a cidade. Colocaria até emenda à disposição para a secretaria, como eu já coloquei em outras vezes. Inclusive, estou usando emenda minha, um festival de pesca esportiva que a gente fez esse ano na Vila Nova Teotônio, resgatando isso. Cerca de 15 dias atrás. Exatamente, deu 400 pessoas lá inscritas. Foi com recurso da minha emenda quando vereador, né? Então a gente sempre foi parceiro da secretaria. Que legal, que bacana. E aí a gente bolou esse projeto Uma Noite no Museu junto com os professores de História, de Geografia e Biologia. Flávio Terracini, que é um biólogo de referência, professor Beto de História, Daniel, professora Núbia. Beto, já entrevistei ele já. Pronto. Professor Carlos de Geografia, professor Cleiton Dion de Geografia, professor Tiago Manso de História. Porque às vezes eu sempre esqueço o nome de algum. Professor Luiz Henrique, né, que hoje é famosíssimo, tem um blogzinho dele de Instagram que sempre faz vídeos de história, é um cara sensacional. E a gente fez uma trupe, né, professor Daniel Araújo, também historiador, que a ideia era criar personagens vivos, transformar o museu em algo vivo, à noite, brincando realmente com o filme de Robert Williams, Uma Noite no Museu. E o Robert Williams faz o Theodore Roosevelt, que esteve em Porto Velho, que é feito pelo nosso querido Flávio Terracini, um biólogo, que é maravilhoso, né? A pessoa que encarnou o personagem de Theodore Roosevelt não tem como ser outro a não ser ele. Fala inglês, então ficou perfeito. E cada um encarnou um personagem. O professor Beto Seringueiro, o Daniel fez o Joey Caripuna, a professora Núbia, historiadora, fez a enfermeira Smith, o professor Rony fez Dom Pedro II, que autorizou a construção da ferrovia, Luiz Henrique fez o Marechal Rondon, eu fiz o Coronel Churchill. Tem toda uma dramatização, uma exato. peça. Tem o Dionísio Schocknes, maquinista, né, da locomotiva, quem fez foi o professor Cleiton. Carlos fez o hindu Amirsen, aquele hindu famoso com aquele turbante, ele fez o Amirsen. Então, cada professor fez um personagem, encarnou um personagem caracterizado e que fala na primeira pessoa. Então, quando a pessoa chega, a pessoa está parada ali, o professor, como se fosse realmente uma estátua. E ele ganha vida. Dá uma interação. E cada criança, a gente pede para que os pais levem os filhos para as crianças, às vezes a gente entrega para elas uma lanterninha. Então, eles entram no museu com uma luminosidade baixa, com a locomotiva com farol aceso, com a fumaça saindo cenográfica da locomotiva. Caramba, cara! Com sons da floresta. Então é um evento maravilhoso, sucesso na primeira edição. A gente fez a Semana Nacional do Museu esse ano, o prefeito, a gente ia fazer um dia, aí acabou, vamos fazer 2. Aí quando estourou, quando a gente divulgou, estourou assim, em 2 horas acabou as entradas, o prefeito falou, vamos fazer o terceiro. O prefeito, não consigo fazer mais o terceiro, porque depende do horário dos professores, né? Mas fizemos uma segunda edição extra, a pedido do prefeito. Isso pode ser uma coisa contínua. Mas não é fácil, dá trabalho. Demanda tempo. Eu dependo muito dos professores. E aí a gente fez uma edição especial para o aniversário da cidade. As 2 primeiras sessões foi inclusive para crianças neurodivergentes, com síndromes e tal. Foi toda uma preparação, teve tradução de Libras, teve abafador. Um negócio magnífico, muito especial para as crianças. E o que ficou bonito... Com todo o cuidado que você tem que se tomar. Exatamente. E o que foi bonito é que os personagens chegaram de trem nessa edição. Uau! A gente reproduziu aquela cena do Dana Merrill, né? Aquela prancha, né? Os personagens em cima do trem chegando junto com o prefeito para fazer a noite do museu. Então foi um negócio memorável, foi muito bonito. E a gente está programando para o ano que vem ser uma semana inteira para a Semana Nacional do Museu. Já fechamos parceria com o ator Anselmo Vasconcelos, que vai fazer o Jorge Teixeira. Inclusive já foi aprovado pelo Rui Teixeira, que esteve em Porto Velho agora com a gente, irmão, que é o filho do Jorge Teixeira, na verdade. Jorge Teixeira. E o Anselmo vai fazer o Jorge Teixeira, já sentou com a gente. Agora estamos atrás de um personagem do Chico Dias, um ator
famosíssimo brasileiro, O para Chico fazer o Dias. Rondon. Para fazer o Rondon. Sim. Ele fez o Hóspede Americano, né, da série da HBO Max, que é o Rondon. Estamos em negociação e vamos contratar atores locais para mesclar professores e atores, né? E fazer um evento, a ideia é fazer... Pô, uma baita de uma produção, a gente cara. quer fazer o maior museu a céu aberto no Brasil. A gente vai usar todo o complexo. A gente vai revitalizar a Locomotiva 50, o Guindaste a Vapor, a Marechal Rondon. A ideia Litorina. é passar um dia, como se fosse um dia lá nos anos 20. Vai ter roda literária, vai ter teatro, vai ter música, tacacá musical, exposição de carros antigos. A gente vai fazer cosplay, vai convidar um dia para que todo mundo se caracterize com algum personagem. A gente vai fazer concurso. A gente quer mobilizar todo mundo para transformar aquela área toda verde. O anfiteatro a gente quer utilizar para uma apresentação teatral contando a história da Madeira Mamoré. Então a gente quer fazer um grande evento para fazer Porto Velho entrar no trend do turismo da Semana Nacional do Museu. Quando que é essa semana? Maio do ano que vem. Já estamos correndo contra o tempo para fazer tudo isso. A gente já tem a Locomotiva 18 funcionando, tem a Litorina, vamos reformar a Calamazu, vamos reformar o Guindaste a Vapor também, para colocar lá para as pessoas verem como é que funcionava. A gente está correndo contra o tempo, o prefeito quer fazer muita coisa em 4 anos de gestão e a noite do museu virou para ele a menina dos olhos. Porque realmente é encantador, né? Agradecer muito a parceria do Instituto Federal, o Astro-IFRO, porque o Astro-IFRO, ele é parceiro da gente numa noite do museu, eles levam para lá telescópios, o planetário, então a gente junta tudo isso, fica um evento maravilhoso. O que é uma roda literária? A roda literária é uma proposta do nosso prefeito, ele que pediu para o aniversário da cidade, vou mandar um grande abraço para a professora Vera. A roda literária, a primeira edição que a gente realizou, teve a participação da professora Cleide Blackman, que tem um trabalho fabuloso sobre os antilhanos, barbadianos, jamaicanos, granadinos que vieram para a construção da Estrada de Ferro. Eliseu Braga recitando poesia, Arimar Souza de Sá também recitando poesia, a Isabel, escritora também, tem um livro infantil que conta a história do Boto. Então, tivemos vários escritores, artistas plásticos, na Casa Branca, que é chamada, mas é o plano inclinado, falando um pouco sobre a literatura regional e local na beira do Rio Madeira e entre o museu. Então a roda literária vai entrar também no circuito da noite do museu, a gente vai potencializar ainda mais ela, e ela teve essa edição esse ano, agradecer muito a professora Vera, das Letras Amazônicas, que propiciou a reunião desses artistas, né, esses escritores, do qual a população pôde ter contato, né, com a cultura e literatura local. Então, assim, o aniversário dos 5 dias da cidade de Porto Velho foi um evento extremamente complexo e completo, que envolveu ações para as crianças, para os adultos, houve valorização da cultura local, musical, como da cultura nacional, regional, envolvendo o norte, no caso do show da Joelma. A gente teve o Bike Tour, teve o Walk Tour, que é o turismo a pé, que teve a participação do filho do Jorge Teixeira. Aqueles que se inscreveram para fazer o turismo a pé, foram no Memorial Jorge Teixeira e encontraram lá o filho do Jorge Teixeira para contar a história do pai. Então, a gente propiciou isso às pessoas que se inscreveram. Ele teve aqui na TV. Então, assim, foi incrível. O evento, de uma forma geral, a gente teve o bolo de aniversário, né, que foi uma loucura que o prefeito pediu. Bruno Holanda foi um dos grandes responsáveis por propiciar isso, o secretário da Endur. E a Praça Jonatas Pedrosa, que era uma praça abandonada, caidinha, a primeira praça de Rondônia de Porto Velho, depois de 100 anos, merecia essa revitalização com busto do Jonatas Pedrosa. Então, acho que foram várias ações que fizeram essa festa ser bonita. Eu acho que, assim, o grande lance de tudo isso, que foi fantástico, foi assim, a gente percebia a organização muito bem feita, os detalhes foram muito bem executados, né? Mas a participação popular, ela foi surpreendente. Total. Acho que a sinergia, e é uma coisa que o prefeito Léo e o secretário Paulo Moraes sempre nos pede, não deve haver ilhas na gestão. Todas as secretarias devem se comunicar, se ajudar, se auxiliar, sem vaidade. Então, a festa dos 111 anos não seria possível sem o envolvimento de todos os secretários, de toda a equipe, de todos os setores da Prefeitura de Porto Velho, que houve muito voluntariado. Além das parcerias, os empresários que acreditaram, os parceiros que acreditaram e compraram a ideia. E a população. A população abraçou o projeto, foi extremamente ordeira, respeitosa,
solidária, empática. Foi fantástico. Eu tive lá, por questões de trabalho, eu só consegui ir lá no sábado. No sábado, foi o evento das crianças, foi show com palhaços, essas coisas. Alex, o povo tava lá, o pessoal tava na Faquar, lá na Dom Pedro, irmão. A ladeira, né? Eu imagino a Joelma. Não tinha onde pôr gente. E eu acho que isso é interessante, Marcos, porque houveram algumas críticas e a gente tem que escutar. Mas sempre há, não tem Agora, jeito. é interessante para quem fez a crítica entender o que foi o evento, o retorno desse evento. O prefeito vai dar brevemente uma entrevista coletiva para passar os valores e o retorno desse investimento. Porque a rede hoteleira foi afetada positivamente, os restaurantes, Sim. Muita gente veio de caravana para assistir o show da Joelma, muita gente veio participar da festa. Ambulantes ficaram muito felizes. Empreendedores tiveram oportunidade de ter um acréscimo. A gente sabe que esses eventos propiciam, claro, um transtorno na mobilidade, no trânsito, mas é um evento assim, gente, que é uma vez no ano, é a festa da cidade, é uma homenagem ao povo que fez essa cidade surgir. Então, é gratuidade, é uma população, às vezes, que não tinha oportunidade de ter tudo isso à sua disposição numa comemoração da nossa cidade. Então, foi épico. E eu espero que as pessoas entendam que esse tipo de ação é importante para revigorar o pertencimento, o amor à nossa cidade e o respeito a ela. Amor próprio, tá? Esse evento resgatou o amor próprio do morador de Porto Velho. Principalmente das pessoas envolvidas aqui, pessoal dos bairros aqui perto. Pô, ver aquela máquina A18 funcionar, gente, cara, foi fantástico. Professor, muito, muito obrigado. Espero eu que, assim, Deus te capacite muito ali na sua direção lá, você é diretor da área de turismo, né? Que Deus te capacite. Eu quero deixar a Rema TV sempre de portas abertas, sempre que você quiser divulgar alguma coisa, divulgar um evento, vir aqui prestar uma conta, pode vir, a gente sempre quer te receber. Suas considerações finais. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui no podcast Atitude. Marcos, um prazer enorme ter conversado com todos vocês. Eu encontrei recentemente um vereador que foi reeleito, ele falou assim, cara, como tá te fazendo bem essa secretaria, viu? Parece até que a tua barba branca tá ficando escura de novo. Eu falei, não, a barba branca tá ficando escura, mas os olhos estão ficando vermelhos por conta de a gente não ficar sem dormir, assim, enfim. Mas eu tô muito feliz com o que a gente está fazendo lá. Quero agradecer a oportunidade aqui em público ao prefeito Léo Moraes e ao secretário Paulo Moraes Júnior pela oportunidade de estar fazendo o que eu gosto. E o único recado que eu dou para a população é que possamos cada vez mais conduzir o nosso pensamento, o nosso sentimento por essa cidade que é Porto Velho, como o porto que permitiu que todos atracassem aqui. Os portovelhenses que nasceram aqui, os portovelhanos que adotaram essa cidade como sua, beberam a água do Rio Madeira e aqui permanecem, voltaram, estão aqui, criando e fincando raízes. E vamos defender a nossa história, a nossa cultura, ter orgulho do nosso legado. Eu sempre falo para os meus alunos, povo, né, precisa ter identidade e quer defender a sua liberdade, defenda primeiro a sua identidade, porque povo sem história não é povo, é bando. E nós não somos bando, somos destemidos pioneiros. A gente precisa proteger aquilo que a gente tem de melhor. E Porto Velho é uma cidade centenária, tem muita cultura, legado de pioneiros que nos inspiram, que está no nosso DNA. E quem chega aqui absorve tão rapidamente que se sente muito mais porto-velhense do que propriamente da sua cidade ou estado de sua origem. Então, tenho orgulho da nossa cidade e vamos fazer o máximo por ela. Tenho certeza que a população quer isso e deseja isso. Eu sou um desses filhos adotados por Porto Velho. A gente vem para cá e é recebido de uma forma... Obrigado, Porto Velho. Obrigado. Gente, chegamos ao final de mais um podcast Atitude. Muito obrigado pelo carinho da audiência, mas muito mais obrigado pelas suas orações. Sábado que vem a gente volta. Sempre tem um papo interessante aqui. Tchau!